Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus possa estar no coração de cada um de nós nessa noite. A mensagem de hoje é uma mensagem de Emmanuel, intitulada Passando pela Terra, e nós vamos encontrar lá no livro Calma, que é a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nos diz Emmanuel: sempre útil não te esqueceres de que te encontra em estágio educativo na Terra, jornadeando nas trilhas da evolução. Não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nós vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos, ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos, ampara os que tropeçem. Não te lamentes, habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhe o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar. Estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros quanto estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades, provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra, a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem. Onde estivermos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação da vida espiritual. Nessa mensagem, Emmanuel, então, nos remete à reflexão da nossa trajetória aqui na Terra, da nossa jornada aqui na Terra. E ele diz uma coisa importante, que não é o tempo que vai passar por nós, mas nós é que vamos passar pelo tempo. E de que forma nós vamos passar por esse tempo? Esse tempo de jornada aqui na nossa terra. Qual é a forma? E aí ele diz, para conservarmos a esperança na nossa viagem. Quando vamos empreender uma jornada, seja perto, seja longe, nós sempre guardamos na mala aquilo que nos será necessário para que possamos fazer essa jornada, essa viagem, de maneira a conseguirmos vencer. E ele coloca aqui como utensílio importante a esperança. A esperança, a confiança no Pai, a fé, o bom ânimo, a coragem,
que vai fazer com que nós vamos caminhando cada vez mais e sempre fazendo o bem. Ele pede para que nós aceitemos nesse sentido de fazermos o bem, ele pede para que nós aceitemos os nossos companheiros do caminho, sem exigir deles perfeição, porque não nos esqueçamos, estamos num planeta de provas e expiações. Ainda somos criaturas imperfeitas. E com isso devemos aprender a suportar as falhas do nosso próximo. De que forma? Com paciência, com aquele sentimento de empatia. Pede também, nos fala também, que nessa jornada, nesse caminho em que nós vamos trabalhar o bem, que nós consigamos levantar aquelas criaturas caídas, que exige de nós, muitas vezes, proteção. Outro ponto importante ele nos fala: não te lamentes, porque muitas vezes, diante das dificuldades, diante das provas que temos, nós nos lamentamos, ao invés de deixar a lamentação de lado e buscarmos caminhar, trabalhando, nós ficamos acomodados, nos lamentando. E com isso, nós não nos habituamos a resolver aquela dificuldade com ânimo firme, buscando assimilar daquela dificuldade o ensino que nos é necessário. Ele pede para que a gente não fique pensando no passado, como nós dizemos assim, chorar sobre o leite derramado. Não adianta ficarmos chorando sobre aquele leite que derramou no nosso fogão. É preciso pegarmos o pano, pegarmos a bucha, pegarmos o sabonete, o sabão, detergente e limparmos. Então não adianta nós ficarmos remoendo os erros do nosso passado, mas que ele nos sirva de lição para as novas experiências que vêm. Ele nos diz para nós desculparmos qualquer ofensa, auxiliar os outros, quanto estiver ao nosso alcance, mas não uma vez só, mas auxiliar sempre, tantas vezes quantas forem necessárias. Por isso, Jesus ensina-nos a questão do perdão. Não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Diz também para nós não entender essas calamidades, essas violências que estão pelo mundo para estorvar o nosso trabalho, para fazer com que nós não trabalhemos, mas para ver que nós estamos aqui para enfrentar todas essas dificuldades, para atingirmos a vida maior. E aí ele diz para nós: louva, agradeça, abençoa e serve sempre. Este é o caminho. Louvar a Deus, agradecer a Deus, ao Pai, por tudo que temos, abençoar a cada um que está ao nosso lado, servindo sempre. Porque nós não devemos nos esquecer que são as nossas realizações que vamos guardar na nossa própria bagagem. E tudo aquilo que nós doamos, tudo aquilo que nós fazemos na terra de bem, nós teremos a justa equação na vida espiritual. Façamos o melhor que possamos fazer. Façamos o melhor de nós.
damos o melhor de nós, para que nós realmente possamos nos garantir uma bagagem cheia de vitórias espirituais, para termos ali a justa equação na vida espiritual. Pensemos nisso, raciocinemos, reflitamos, meditamos. O Evangelho de Jesus é sempre um caminho ascendente. Façamos esse caminho com resignação, com paz, com harmonia, tudo que nos é necessário para vencermos. Uma boa noite a todos, que Jesus possa abençoar a cada um de nós nessa noite.